Fala, povo de Deus, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal com a palavra. É ótimo ter vocês por aqui. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de 3 barcos e as tempestades. Já peço, por favor, curte, compartilha, inscreva-se e vamos difundir a palavra do Senhor sobre a terra, o verdadeiro conhecimento, o único caminho, a única verdade, aquele que é capaz de nos salvar e nos livrar de todo mal e nos conduzir para o caminho da salvação. Gostaria, sem demoras, que vocês abrissem comigo no livro de Jonas. Dentro dessas 3 tempestades e esses 3 barcos, eu gostaria de fazer uma comparação a respeito das nossas condições espirituais quando passamos por meio das tempestades. E os 3 personagens que nós vamos falar hoje a respeito identificam exatamente o momento da nossa vida pelo qual nós estamos passando. Nós, quando vamos para Jonas, que é o que nós vamos ler aqui, nós vamos ver um homem que era usado por Deus, que tinha o poder para pregar a palavra de Deus, tinha a autoridade concedida pelo Senhor, contudo não foi obediente. Jonas capítulo 1. Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou o navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um grande vento ao mar, e houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Então os marinheiros ficaram com medo, e cada homem clamou ao seu Deus, e lançaram as suas cargas que estavam no navio ao mar, para o aliviarem. Mas Jonas desceu ao portão do navio, e deitado, dormiu profundamente. Nós vemos aqui que Jonas foi chamado pelo Senhor para pregar a palavra da verdade a uma cidade que estava em corrupção, cuja moralidade, a ética e as bases que o Senhor constrói, os seus pilares, estavam sendo totalmente deturpadas. Então Jonas, para levar a palavra do Senhor, deveria ir lá pregar o arrependimento para a salvação. Contudo, Jonas pegou um caminho totalmente contrário, buscando fugir da presença do Senhor. Tentou ir para Tarsis em vez de Nínive. Contudo, nós sabemos que é impossível fugir da presença do Senhor, porque o Senhor é onipresente, Ele está em absolutamente todos os lugares. Como diz no livro de Salmos, dos Salmos, se eu subo às mais altas montanhas, ali tu estás. Se eu desço ao mais profundo do mar, ali tu também estás. Meu irmão, não tem como fugir da promessa do Senhor e tampouco como fugir do seu chamado. E nós vamos ver isso muito claramente no livro de Jonas. E continuando a leitura no versículo 11, nós vemos aqui já que Jonas, ao receber a palavra, tentou fugir, entrou no navio e simplesmente, sabendo do que estava fazendo, desceu até o porão do navio, deitou e foi dormir. Versículo 11, então disseram-lhe, enquanto estava tudo pegando fogo lá em cima, o pessoal jogando carga fora, tentando aliviar o navio. Então disseram-lhe, o que devemos fazer contigo para que o mar se acalme para nós? Pois o mar estava agitado e tempestuoso. Nesse momento do versículo 11, eles já tinham clamado a todos os deuses daqueles que estavam no navio e nada tinha acontecido. Até que foram lá embaixo e chamaram Jonas. Jonas, você é o único que está dormindo, o navio lá em cima está quase indo a pique e você é aqui no soninho. Jonas falou, tá tranquilo, eu sei que a culpa disso tudo é minha, me joga no mar. Ele sabia que por culpa dele o navio estava quase indo a pique. E ainda assim, ele estava tranquilo dormindo. Muitas vezes nós somos como Jonas. Você pensa, mas eu não sou responsável por ninguém, a salvação é individual. A salvação é individual. Contudo, nós temos responsabilidade por aquilo que transmitimos às pessoas. Muitas vezes as pessoas se espelham em nós sem nós sabermos. Muitas vezes nós temos o poder e a capacidade de conduzir as pessoas a Cristo ou de desviá-las dele.
por aquilo que nós vivemos, por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós pregamos. Muitas vezes o Senhor está querendo nos usar ali como boca dele na terra, e nós estamos ali fazendo exatamente o contrário, como Jonas, fugindo da presença do Senhor, ou muitas vezes como uma meretriz, nos prostituindo, fazendo coisas que o Senhor não se agrada e deturpando aquela mensagem pura e verdadeira da salvação. Quando as pessoas olham para nós, muitas vezes podem pensar: esse é cristão? Fazendo o que faz? Não é mesmo. Contudo, o Senhor nos chamou para sermos profetas nessa geração, para sermos boca do Senhor, para sermos aqueles representantes do Deus e dos céus na terra. Contudo, muitos são como Jonas e tentam fugir do seu chamado e muitas vezes praticam coisas que não são proveitosas para o crescimento do reino. Sigamos a leitura. No versículo 12, ele disse: levantai-me, lançai-me ao mar, para que ele se acalme, pois eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade está vindo sobre vós. Entretanto, os homens remaram forte para trazer o navio à terra, mas eles não conseguiram, pois o mar estava agitado e tempestuoso contra eles. Muitas vezes é assim, às vezes a gente até fala, a gente sabe que está no erro, a gente sabe que não deveria estar fazendo ali, o que não deveria estar ali, e muitas vezes nós comprometemos outras vidas juntos da nossa. E você vê que eles estavam usando a força do homem. E a força do homem nada pode, nada vale contra as forças de Deus, senão um verdadeiro arrependimento. Isso faz mudar o coração do Senhor. Indo para o versículo 15 diz: então eles tomaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Então os homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram-lhe votos. Aqui é o momento que nós vemos que Jonas é comido por um grande peixe, e ali dentro daquele grande peixe, durante os dias que ele ficou ali dentro, ele teve tempo para refletir a respeito do que ele estava fazendo, da má atitude que ele estava tomando perante o Senhor, e no momento que ele faz uma oração reconhecendo: Senhor, eu errei, eu estou cometendo algo que desagrada ao Senhor, eu estou indo contra a sua vontade, Pai amado. Peço perdão e falo: eu vou cumprir os meus votos para contigo. E assim que Jonas reconhece aquele erro que ele cometeu, aquela fuga que ele não deveria ter feito, então o peixe o vomita na terra. E ele chega a Nínive, como nós vemos aqui no capítulo 3 de Jonas. Nínive era uma grande cidade, que a pé levava-se 3 dias para pregar durante a dimensão daquela cidade. E Jonas faz isso. Ele prega a palavra do Senhor e fala: olha, em 40 dias, caso vocês não se arrependam, o Senhor trará juízo sobre Nínive. Contudo, algo que Jonas já achava que ia acontecer, porque ele sabe que Deus é misericordioso, acontece. Na verdade, ele estava querendo que não acontecesse. Nós vemos aí um pensamento muito dúbio, porque Jonas, sendo um daqueles propagadores do reino, deveria desejar a salvação para todos. Contudo, ele querendo fugir de Nínive, querendo guardar a sua própria vida, e como se o tempo dele fosse mais precioso que o tempo de Deus, depois desses 3 dias anunciando e todo o povo ouvindo que em 40 dias viria um grande juízo sobre a cidade, todo o povo, incluindo seu rei e até mesmo os animais, se vestiram de saco, fizeram jejuns, levantaram os clamores e orações para Deus, para que ele os perdoasse, e se arrependeram verdadeiramente perante o Senhor, a respeito de todos os seus pecados que haviam cometido. E o Senhor, no versículo 10 do capítulo 3, diz: e Deus viu as suas obras, como se desviaram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a eles, e não o fez. No capítulo próximo, capítulo 4 de Jonas, mostra a indignação de Jonas. Está vendo, Senhor? Eu falei, eu sabia que o Senhor é bom e misericordioso, o Senhor ia perdoar ele se ele se arrependesse dos seus caminhos. Fui lá à toa. E ele desconsiderou completamente que aquele povo, num todo, seria totalmente tirado da face da terra, se não houvesse havido primeiro uma pregação de arrependimento para depois haver o arrependimento. E o falar é necessário. Muitas vezes nós pensamos que quer saber se o Senhor quiser, ele se revelará àquele povo. Quer saber, o Senhor tem muitos caminhos para usar até chegar àquele povo. E você não leva em consideração que talvez, muitas vezes, o Senhor te use como caminho, o Senhor te use como boca nessa terra, o Senhor te use como um meio para livrar aquele povo. E Jonas fica tão irado que fala: Senhor, eu queria a morte.
Vocês acham isso justo? Deus usou ele para ser boca de Deus nessa terra e salvou todo o povo de Nínive. E no final ele estava indignado pela graça misericordiosa do Senhor. Contudo, o Senhor sabe que nós somos homens e que falhamos. E aquela tempestade que fez Jonas voltar atrás e falar: Senhor, eu reconheço meu erro, eu reconheço meu pecado. Eu, contudo, vou agora fazer o que eu te prometi, eu vou cumprir os meus votos para contigo. Salvou toda uma cidade e ainda assim conseguiu ficar triste pelo arrependimento sincero do povo, pela graça misericordiosa de Deus. Essa é a primeira tempestade. Agora eu gostaria que vocês fossem comigo. As tempestades revelam, irmãos, verdadeiramente quem nós somos. Elas trazem para fora aquilo que está mais escondido, aquilo que muitas vezes talvez nem nós mesmos conheçamos sobre nós. Mas o Senhor nos conhece, o Senhor sabe porque Ele nos fez. Agora eu gostaria de falar de Pedro. E essa passagem encontra-se em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte, e vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. A quarta vigília da noite é mais ou menos entre as 3 e 6 horas da manhã. Versículo 26. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. E começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a sua mão e segurou e disse-lhe: ó pequena fé, por que tu duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. E os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Nessa tempestade, nós vemos que Pedro não estava sozinho, ele estava com outros que seguiam na mesma fé e outros que seguiam o mesmo Cristo. Porém, quando estavam na tempestade, ficaram duvidosos. E aí, essa tempestade está quase derrubando o barco. E cadê Cristo que não chega? Então chega Jesus andando sobre as águas. E ele fala: meu Deus, é um espírito. E Jesus fala: calma, sou eu. Então Pedro, com aquela língua e aquela atitude dele sempre bem ousada e sempre muito rápida, né? Um pensamento muito ágil, falou: se tu és verdadeiramente Deus, chama-me para me andar contigo. E Jesus diz: vem. E quando Pedro foi, cheio daquela convicção, começou a andar sobre as águas, mas sopraram os ventos e ele percebeu a tempestade e começou a submergir, começou a afundar. Ele tirou os olhos de Jesus. E assim somos nós. Muitas vezes nós estamos num barco sendo jogados para um lado e para o outro por causa dos ventos e das tempestades. Mas nós estamos ali e falamos: Senhor Jesus, o Senhor não vai entrar nesse barco. Senhor Jesus, o Senhor não vem me buscar. Quando nós agora sabemos que Cristo nunca está longe de nós, Ele está dentro de nós, Ele está no barco conosco, Ele está passando na tempestade conosco, não temos o que temer. E quando nós vemos Jesus andando sobre as águas e falamos: Senhor, se és tu, faz uma prova contigo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele fala: vem. Eu imagino Jesus estendendo a mão para cada um de nós hoje, falando: quer saber, a tempestade está quebrando o barco, a tempestade está soprando para lá e para cá, mas eu estou contigo, eu sou a tua segurança, eu ando sobre a tempestade, eu mando nessa tempestade, eu mando no tempo, eu mando no vento, eu mando nas águas, vem. E nós, com o coração cheio de fé, damos o primeiro passo, damos o segundo passo, damos o terceiro passo, mas de repente começa a vir um vento meio frio, começa a vir as gotas mais fortes da água e nós começamos a tremer e nós começamos a olhar para os lados e tirar os olhos do Senhor, aquele que nos chamou, aquele que disse: vem, Larissa, vem, e chamou o nome de cada um de vocês.
Não tiremos os olhos de Jesus, pois Ele é aquele capaz de todas as coisas, Ele é quem nos faz andar sobre as águas, Ele é aquele que tem o poder, a autoridade, o domínio sobre tudo. Não percamos o foco, não nos abalemos pelas tempestades, mantenhamos-nos firmes na presença, na promessa e os nossos olhos no Senhor, porque assim nós ganharemos e venceremos essa tempestade, porque Ele está conosco e não há nada que saia do controle dEle. Por último, eu gostaria de falar com vocês a respeito de Paulo. Nessa passagem encontrada no livro de Atos, Paulo já está preso e está sendo levado a julgamento. Atos capítulo 27, por gentileza. Aqui ele vai ser levado de barco para o seu julgamento. 27:1. E quando foi determinado que navegaríamos para a Itália, eles entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta, e entrando em um navio adramítino, pronto para navegar pelo litoral da Ásia, partimos, estando conosco um tal de Aristarco, macedônio de Tessalônica. E no dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo gentilmente, lhe deu liberdade de ir até os seus amigos para revigorar-se. Nós vemos aqui que Júlio era o chefe centurião da corte Augusta, que estava responsável por levar os prisioneiros, incluindo Paulo, para a Itália. Porém, ele tinha, de certa forma, um carinho por Paulo. Não sei se carinho é a palavra certa a dizer, mas nós vemos que em um dos pontos que ele atracaram, ele deixou Paulo ir ver seus amigos e revigorar-se um pouco. Seguindo a leitura, nós vemos que mais à frente, a partir do versículo 8, diz: passando com dificuldades, chegaram a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Aqui já tinha começado um alvoroço, já tinha começado uma pequena tempestade e o barco já estava começando a ser, agitado pelas ondas e pelos ventos. Então chegaram a Bons Portos. Sendo assim, continuando no versículo 9, diz: e tendo passado muito tempo e a navegação já se tornado perigosa, porque o jejum já havia passado, Paulo os alertava, dizendo-lhes: Senhores, eu percebo que esta viagem será dolorosa e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião acreditava mais no capitão e no dono do navio do que nas coisas que Paulo falava. E como aquele porto não era adequado para hibernar, a maioria aconselhou que partissem dali. Naquele momento eles estavam em Bons Portos. Estavam atracados e aparentemente seguros. Paulo chegou e falou: olha, eu vejo que essa viagem vai ser turbulenta. É melhor que continuemos aqui, esperemos um pouco esse tempo passar. Contudo, pensou o centurião: o que Paulo entende sobre navegação? O que Paulo entende sobre navio? E preferiu dar ouvidos ao dono do navio e ao seu capitão. E seguiram assim a viagem. No versículo 13 diz: e soprando um vento fraco do sul, e supondo eles ter obtido o seu propósito, levantando as âncoras, eles navegaram próximo a Creta. Mas não muito depois, levantou-se um vento tempestuoso, chamado Euraquilão. E apoderando-se do barco, e não podendo edificar-se em direção ao vento, desistimos e ficamos à deriva. Se tivessem ouvido Paulo, isso não teria acontecido. Versículo 18. Sendo nós agitados excessivamente por uma tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, e no terceiro dia nos lançamos ao mar as nossas próprias mãos nos aparelhos do navio, e nem o sol nem as estrelas apareceram por muitos dias, e uma não pequena tempestade nos impressionando, podemos toda a esperança de sermos salvos. Mas após longa abstinência, Paulo se levantou no meio deles e disse: Senhores, devias ter me ouvido e não ter partido de Creta, e assim evitariam esse dano e perda. E agora eu vos exorto para que tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum homem dentre vós, somente o navio. Porque esteve comigo esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, dizendo: não temas, Paulo, é necessário que sejas levado diante de César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que será assim como me foi dito. É, portanto, necessário irmos calhar numa ilha. E nós vemos que mais uma vez Paulo fala para eles: olha, eu tinha avisado e vocês não me ouviram.
Contudo, um anjo do Senhor veio falar comigo, nenhuma vida se perderá. Nós vamos encalhar numa ilha. O Senhor já havia revelado a Paulo aquilo que havia de acontecer. E nós vemos que nesse momento a tempestade já estava ocorrendo há muitos dias, mas Paulo estava totalmente voltado para o Senhor, ainda que estivesse sendo levado como prisioneiro para um julgamento, ao contrário dos outros dois que nós estávamos falando até ainda agora. Paulo estava tão firme no seu propósito com o Senhor que nada daquilo o abalou. Ao contrário, ele não estava pensando nos outros e falando: olha, calma, está tudo sob o controle do Deus a quem eu sirvo. Continuando. No versículo 30 diz: mas os marinheiros procuravam fugir do navio, descendo o bote ao mar, com o pretexto de quererem lançar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram as cordas do bote e deixaram cair. E assim ninguém saiu daquele barco. E no versículo 37 diz que eram ao todo no navio 276 almas. Imagina, meus irmãos, 276 almas, que se não ouvissem a palavra de Deus dita através de Paulo, todos poderiam ter se perdido. Contudo, da primeira vez que o Senhor os advertiu através de Paulo, eles não deram ouvidos. Mas da segunda vez, então eles ouviram. Porque o homem não pode fazer nada contra Deus, assim como no início de Jonas, que os homens tentaram remar com suas próprias forças, tentaram arrumar o seu próprio caminho. Contudo, meus irmãos, não há homem que resista à força, o poder e à intenção do Senhor. E aqui eles ouviram, enfim, a Paulo. Já no versículo 41 diz: tendo chegado a um lugar de encontro a duas correntes, encalharam um navio, e ficando-se a proa, tornou-se imóvel. Mas a polpa estava quebrando com a violência das ondas, e os soldados se aconselharam a matar os prisioneiros, para que nenhum deles escapasse a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, manteve-os longe do seu propósito, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e alcançassem a terra, e os demais, uns em tábuas e outros em pedaços quebrados de navio, se agarrassem. E assim aconteceu que todos escaparam seguros para a terra. No capítulo 28, versículo 1 diz: e eles, tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta, e o povo bárbaro usou conosco de não pouca gentileza, porque acendendo um fogo, recebeu a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. E a palavra do Senhor se cumpriu. Nós vemos aqui 3 tempestades, 3 barcos e 3 pessoas que estavam com posições diferentes diante de Deus. E a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês hoje é uma reflexão que o Senhor, antes de trazer a vocês, trouxe a mim. Qual dos 3 somos nós no meio das tempestades da vida? Eu estou passando por uma tempestade hoje, vocês estão passando pelas suas tempestades hoje, mas nós devemos, ao olhar essas 3 passagens, nos autoanalisar e falar com o Senhor: Senhor, quem sou eu diante de Ti nas tempestades? Estou me agarrando a Ti, estou segura na tempestade, ou estou remando contra, ou estou indo contra? O Senhor já te deu uma direção, o Senhor já falou o que vai acontecer, o Senhor já se revelou a Ti. Quantas almas estão nas suas mãos? Quantas almas você vai ter que dar conta lá no grande dia do julgamento? Meus irmãos, que essa reflexão tenha alcançado o coração de vocês, que vocês possam estar pensando nas suas vidas e nas vidas daqueles que estão com vocês ao longo dessa caminhada, aqueles que convivem com vocês, que não sejamos nós egoístas, porque Deus não ensinou a amar a nós mesmos. Contudo, o Senhor nos mandou amar ao próximo como a nós mesmos. Então lembre-se sempre que a sua vida não responde só por ela, mas a sua vida e o seu testemunho responde também pela vida dos outros que estão de olhos em você. E através de você tem a oportunidade de conhecer o único e verdadeiro Deus e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, mas ressuscitou, aquele que foi assunto aos céus, mas que voltará, aquele que nos arrebatará para si. Meus irmãos, não sejamos egoístas, mas cumpramos a vontade do Senhor nessa terra. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, até que Ele venha. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade de ter falado com vocês mais esse dia, pela atenção que vocês puderam
dispensar a nossa reflexão de hoje, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, que vocês possam estar multiplicando a palavra do Senhor por onde quer que passem. Que sejamos brasas vivas no altar do Senhor, que possamos ser verdadeiros sacerdotes do Senhor. Pai amado, eu te agradeço por essa semana que passou e te agradeço por essa que se inicia. Te entregamos nossa vida, nossa família, nossos empregos, nossos animais, as casas e todas as coisas, Pai, que não são nossas, mas tuas. Te agradecemos pelo teu cuidado diário, pelos avisos, pelos profetas. Te agradecemos pelos líderes religiosos, Senhor, e te agradecemos pela nossa nação, Brasil. Entregamos todas as coisas, Senhor, nas tuas mãos, a política, Senhor, principalmente a política, Senhor. Toca na política do Brasil e faz uma limpa, Pai amado. Traz a tua verdade, traz a tua justiça, passa a tua peneira, Senhor, derrama, Senhor, o teu fogo, tira dali, Senhor, toda imundície, toda impureza, coloca homens e mulheres comprometidos com a tua palavra, e que o teu reino esteja inserido em todas as vertentes desta terra, Pai amado, que não haja um lugar, que não haja um tipo de setor, que não haja um representante teu, mas que verdadeiramente ali nós possamos estar fazendo a diferença, Senhor, não sendo corrompidos pelos prazeres do mundo, pelas tentações que o diabo vai pôr na nossa vida, mas que sejamos verdadeiramente filhos teus, Pai amado. Eu te peço pelos nossos irmãos perseguidos, te peço pela igreja perseguida, te peço por aqueles que passam fome, te peço por aqueles que estão em missões, te peço por aqueles, Senhor, que estão cuidando das ovelhas, Senhor, a que preço, Pai amado. Peço pelos animais, peço pela natureza, a terra clama, Senhor, pelo surgimento dos verdadeiros filhos de Deus, e nós, como os filhos de Deus, clamamos, Senhor, pelo verdadeiro avivamento que o Senhor nos prometeu que haverá nos últimos dias, Pai amado. Derrama o teu Espírito Santo sobre nós, fortalece-nos, Senhor, e que possamos estar verdadeiramente na tua presença dia após dia da nossa vida, honrando, bendizendo e glorificando o seu nome e tornando o teu nome conhecido onde quer que nós passarmos. Glória seja dada a ti por todas as coisas. Somos gratos, Senhor, por tudo. Louvado seja para todos sempre e sempre. Amém. Muito obrigado por ficar comigo aqui até agora, meu irmão. Tenha uma excelente semana. Fica firme, ovelha, que Deus abençoe a todos nós. Fica com Deus. Tchau, tchau.